E você vai perceber no versículo da Bíblia, que está em Apocalipse 12, verso 7. E a Bíblia diz: houve guerra no céu. Você sabia que a primeira guerra foi no céu? Houve guerra no céu. E Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão lutou com seus anjos e não prevaleceu. Quem é Miguel? Você sabe, a Bíblia sempre se explica, ela sempre se interpreta. Então, em Daniel, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: e naquele tempo se levantará Miguel, aquele grande príncipe que se levanta para os filhos do seu povo. Então, ele é um príncipe. Miguel é um príncipe. Então, vamos olhar. Isaías capítulo 9, versículo 6, e acho que é um versículo que todos conhecemos muito bem, especialmente com a aproximação do Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. E assim vemos aqui por esses versículos que este só pode ser Jesus. Então vamos voltar para Apocalipse 12, 7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu com seus anjos, mas não prevaleceu. E veremos que isso é uma ótima notícia. Você sabe o que isso significa? Este grande príncipe, Miguel, é poderoso. E o próximo versículo, 8, diz: ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. E no versículo 9, define o dragão. Então vemos os participantes muito claramente. Diz: aquele grande dragão foi expulso, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás, que enganou o mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, seus anjos foram expulsos com ele. Então vemos que este é o diabo, este é Satanás. Vemos outro poder aqui. Mas o que eu gostaria de mostrar é que ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Então é onde estamos, mas veja o que diz que ele fez. Ele enganou o mundo inteiro. O que é engano? Engano não é o que parece. E eu gostaria de levar esta batalha, esta guerra. Veja isto é muito mais interessante do que Harry Potter ou Star Wars. E isso é verdade. Então vamos dar uma olhada. Eu quero ir para o cérebro e mostrar onde isso acontece. Então aqui está o cérebro. E a parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal, é onde está nosso intelecto. É onde ocorre nosso julgamento. E nós vimos isso na noite passada. É aqui que residem os nossos poderes de raciocínio. E é aqui que está a vontade. E a vontade é o poder governante na natureza do homem, é o poder de decisão ou de escolha. E na noite passada, vimos como, observando o córtex pré-frontal, você pode ver que toda decisão que tomamos deve ser feita de acordo com razão, intelecto e julgamento. Também observamos outra parte do cérebro chamada sistema límbico. E o sistema límbico é frequentemente chamado de e-brain, ou nosso cérebro emocional. E o fato é que Deus se comunica conosco através da parte frontal do cérebro. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: venham, vamos raciocinar juntos. É exatamente aqui que Deus se comunica com o homem. E Deus não está em todo homem. Você nunca diria que Deus estava em Hitler Mugabe. Não, ele deu ao homem a escolha. E em Apocalipse 3:20, a Bíblia dá outra ilustração. Diz: eis que estou à porta e bato. Há uma batida. E a Bíblia diz: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta? Quem abre a porta? Nós abrimos. Porque é nosso direito. É nosso direito abrir ou não abrir. É uma escolha dada por Deus. Então, em Apocalipse 3, versículo 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bater, e se alguém ouvir a minha voz, como ouvimos a voz através do nosso intelecto, julgamento e razão. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como abrimos a porta? Abrimos a porta através do nosso intelecto, razão, julgamento e vontade. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber mais sobre você.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, eu entrarei e cear com ele e ele comigo. É inglês antigo. O que isso significa? A intimidade com a qual Deus quer nos conhecer. Cear é comer juntos. Não é bom comer juntos? Almoçamos ontem com amigos. É muito agradável compartilhar uma refeição juntos. E é isso que fazemos, não é? Quando você convida amigos, o que você os convida a fazer? Venha para o almoço, venha para o jantar. Às vezes jantar, talvez almoço, é muito, muito agradável. Às vezes, se temos uma agenda cheia, somos convidados para o café da manhã. Mas comer juntos, e esta é a ilustração que Deus nos deu, para mostrar quão intimamente Ele quer nos conhecer como amigos. Mas Ele nos deu escolha, e isso soa muito preto no branco. Mas é aí que o sistema límbico entra, é o cérebro emocional. E aquele grande enganador, o diabo e Satanás, que enganou o mundo inteiro, ele nos tenta através do nosso sistema límbico. Eu dei uma ilustração ontem. Você acorda de manhã, está tão bom na cama, acho que vou ficar na cama. Mas a função mais elevada deste córtex pré-frontal é a previsão. Olhar para o futuro e fazer uma avaliação ou uma decisão sobre o que você está fazendo hoje por causa do efeito que isso terá mais adiante. É previsão. Então, essa é uma das principais, ou a principal função do córtex pré-frontal, essa parte frontal do cérebro. E é também onde estão os nossos valores morais, nosso autocontrole. Mas eu gostaria de ir um passo adiante. E em Apocalipse 14, 1, a Bíblia diz, eu olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Bem, quem é o Cordeiro? Quando João Batista viu Jesus se aproximando, lembre-se de que ele estava no deserto batizando pessoas. Quando viu Jesus se aproximando, está em João 1, 29, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Sabemos que ele viveu, sabemos que foi morto, sabemos que ressuscitou, e agora ele está nos tribunais celestiais. Então esta é uma pequena visão dos tribunais celestiais. E olhei, e eis o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. Não sobre, entendeu? Não em. Se fosse em, alguém poderia me amarrar e tatuar algo na minha testa. Não. Em. Tendo o nome do seu pai escrito nas suas testas. Então, o que está por trás da testa? É nosso córtex pré-frontal. É onde nosso intelecto, julgamento e razão estão ali. Como Deus faz isso? Como Ele escreve seu nome ali? E a propósito, qual é o nome dele? Então vamos olhar para Moisés. Moisés, em Êxodo 33:18, diz, Pai, eles estão no monte, Pai, mostra-me a tua glória. E Deus disse, nenhum homem pode me ver e viver. Vou te esconder na fenda de uma rocha, e minhas costas passarão diante de ti. Vamos retomar a história em Êxodo 34, versículos 5 a 6. E o Senhor desceu numa nuvem, e esteve com ele ali, e proclamou o nome do Senhor. Agora, o que disse Moisés? Mostra-me a tua glória. E o que Deus vai mostrar a ele? Seu nome. E o Senhor passou diante dele e proclamou, o Senhor Deus, misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que guarda a misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Lá está. O que Deus quer escrever em cada ser humano? O que Ele quer escrever na testa deles? Misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que guarda a misericórdia para milhares, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Uau, que mundo seria este? Não haveria raiva nas estradas, sabe? Não haveria pessoas tentando atirar em Donald Trump, tá certo? Uau, que mundo seria este se o nome de Deus estivesse escrito na testa de cada pessoa? Mas eu quero mostrar-lhe algo. Há duas misericórdias ali. Misericordioso é o número 1. Misericórdia. O que é misericórdia?
Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Você cometeu um erro? Tenha misericórdia. Que bom. Misericórdia, misericordioso, gracioso, longânime, abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia, aí está novamente para milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado. Que Deus maravilhoso, infelizmente, Deus foi mal representado. Não é verdade? Quem iria mal representar Deus? O grande enganador. O grande enganador. Ele efetivamente enganou o mundo todo. O mundo todo, e efetivamente afastou muitas pessoas de conhecerem Deus. Na verdade, a Bíblia vai um passo além. E você encontrará isso em 2 Coríntios 4, começando no versículo, acho que 3 e 4. E diz que o Deus deste mundo cegou as mentes dos homens que não creem. O Deus deste mundo. Você se lembra do que Michael fez? Ele os jogou para a terra. Então, basicamente, o Deus deste mundo. Então, o Deus deste mundo cegou as mentes. Entendeu? Mentes. Cegou as mentes dos que não creem, para que o glorioso Evangelho de Cristo não brilhe sobre eles. Há uma cegueira. Há uma cegueira. Esta manhã eu te dei um versículo lindo, está em Isaías capítulo 42, e vamos dar uma olhada nessa cegueira. Isaías capítulo 42, começando no versículo 4 e 5, diz: Mas Deus que criou, não, diz assim, mas assim diz Deus, o Senhor, o Criador dos céus, que os estendeu, aquele que trouxe à existência a terra e o que dela sai. Isso é, aquele que dá fôlego às pessoas sobre ela e espírito aos que nela habitam. Ali, eu, o Senhor, te chamei em justiça. O que é justiça? Fazer o que é certo. Faça o certo pelo seu corpo, faça o certo pela sua mente. Cuide dela, respeite-a, proteja-a. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Eu segurarei tua mão. Que promessa linda de que quando você sair daqui, adivinhe o quê? O grande Deus do céu vai segurar a sua mão. Algumas pessoas dizem para mim: Bárbara, eu adoraria te levar para casa comigo. Você não precisa de mim. Você precisa de alguém maior do que eu. O grande Deus do céu que acabou de oferecer. Ele disse: eu segurarei a tua mão, eu te guardarei. Eu te darei como aliança do povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos. Você viu isso? Para abrir os olhos dos cegos. Tem que ser melhor assim? Sim. Como dizemos na Austrália, beleza. Na verdade, dizemos beleza pura, amigo, só compartilhando algumas palavras australianas. Perceba o que Deus diz neste belo versículo, em Isaías capítulo 40. Diz, 42, ele diz: eu te segurarei pela mão, eu te guardarei. Eu te farei como aliança do povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, trazer os pobres para fora da casa da prisão e os que estão sentados na escuridão para fora da prisão. E isso me leva a outro ponto, que é a primeira leitura que Jesus fez aos 30 anos de idade. Note que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Você sabia que este córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido até os 30 anos? E foi então que Jesus começou seu ministério. Ele foi convidado a ler um trecho na igreja, e você encontrará em Atos 4,18. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Você sabe o que encontramos no nosso retiro de saúde? Algumas das pessoas mais pobres que vêm até nós são as mais ricas em dinheiro. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos. O que é libertação? Liberdade. Liberdade. O governo de Deus é um governo de liberdade, e nós encontramos muitos cativos libertados em nosso retiro de saúde. Cativos da cafeína, cativos do açúcar refinado, cativos
a álcool, cativos às drogas, cativos ao vício em tecnologia. Você sabia que hoje esse é um vício pior do que qualquer vício em drogas? O vício em tecnologia. Sim, uma das maiores dependências que impede as pessoas de dormirem à noite. Você consegue ver o que o grande enganador quer? Ele quer que todos tenham Alzheimer. Ele quer que as mentes de todos se deteriorem para que não possam se comunicar com Deus. Você consegue ver o engano? É por isso que eu precisava mostrar a você quem é esse grande enganador e como isso funciona no nosso cérebro. Porque todos nós fazemos parte desta guerra, desta batalha. E foi por isso que Jesus disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu? Do lado vencedor. Mas há um grande enganador por aí que nos faz pensar que ele não venceu. Você sabe quando ele venceu? Quando ele ressuscitou dos mortos? Na verdade, quando ele estava deitado naquele túmulo, o grande enganador e seus anjos estavam dizendo, nos livramos dele agora. E colocaram uma enorme pedra sobre aquele túmulo e puseram, acho que eram 100 soldados, dos seus melhores soldados lá com a ameaça de que seriam mortos. E entendeu? Um poderoso anjo, E você sabe que você tem um anjo poderoso simplesmente deu um peteleco e a pedra rolou para longe. E Jesus apareceu, poderoso, sim, muito poderoso, sim. Não há sepultura para Jesus porque ele ressuscitou, sim. E é por isso que ele diz em João 16:33, estas coisas vos tenho falado para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulação. Não fiquem surpresos, não fiquem surpresos se vocês sofrerem um acidente e ficarem com um olho roxo e umas costelas quebradas, certo? Não fiquem surpresos, estou muito grato a Jaqueline por um pouco de maquiagem aqui para esconder a sombra roxa que acordei com esta manhã. Ele disse, essas coisas vos tenho falado, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, amém. Agarre-se a essas promessas da Bíblia. Elas são reais e são para nós. Mas é importante saber que o Deus deste mundo cegou as mentes dos homens que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo não brilhe sobre eles. Então, no versículo 6, 2 Coríntios 4, diz, porque Deus, que ordenou que a luz resplandecesse nas trevas, brilhou em nossos corações, dar-nos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora temos este tesouro. Que tesouro? A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos este tesouro em vasos de barro, aqui está novamente, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Somos atribulados de todos os lados, mas não perplexos, angustiados, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre trazendo no corpo a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo. E Gálatas 2:22 diz, estou crucificado com Cristo, contudo vivo, mas não sou eu, mas Cristo vive em mim. Quando entrego o meu córtex pré-frontal a Deus, ele diz, eu entrarei. Quando abro a porta, ele diz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, contudo, eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Verso lindo, verso poderoso. Então, de volta ao que Jesus leu, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isto é Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres.
Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Existem muitos quebrantados de coração, muitos. E Jesus pode curá-los, para pregar a libertação aos cativos. Liberdade. Liberdade aos cativos. Alguns não estão apenas acorrentados a vícios, estão acorrentados ao vício da raiva, culpa, ressentimento. E ainda assim, a mensagem de Jesus é uma mensagem de liberdade, libertação para os cativos, recuperação da visão para os cegos. Entendeu essa? Recuperação da visão para os cegos. É necessário porque o Deus deste mundo está se esforçando tanto para nos cegar. Imagino que muitos que têm assistido as palestras esta semana, talvez sua cegueira tenha desaparecido em relação à saúde. Talvez seus olhos se abriram para a verdade e o fato de que nosso corpo foi projetado para se curar. E ele se curará quando dermos as condições certas. Recuperação da visão aos cegos. Isso é o que Jesus veio fazer, mas Ele sempre nos dá uma escolha. É por isso que conhecimento é poder. E é por isso que em 2 Timóteo, 1 verso 7, a Bíblia diz, Deus diz, eu não te dei o espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. E uma mente sã considera essas coisas. Deus nos criou para sermos agentes morais livres. Deus me criou para ser o mestre do meu destino, escolher o que eu faço e o que eu não faço com o meu corpo. É um direito dado por Deus. E Rudyard Kipling, ele escreveu um poema chamado The Old Issue. Ele diz, tudo o que temos de liberdade, tudo o que usamos e sabemos, isso nossos pais compraram para nós. Há muito, muito tempo. Uma servidão há muito esquecida, diminuindo corações e mentes. Foi para libertar isso que nossos pais morreram. Serão novamente aprisionados. É por isso que não devemos relaxar e pensar, está tudo bem. Eu tenho uma casa confortável. Eu tenho um carro bom. Acho que 2020 nos mostrou isso, não é? Muitos foram um pouco abalados em 2020. Na verdade, meu marido disse, sempre nos perguntamos como o mundo inteiro iria seguir a besta, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Ele disse, não nos perguntamos mais, porque eles fizeram isso, não é verdade? Confio que muitas pessoas aprenderam que é hora de não colocar sua confiança nos príncipes. Sim, você pode ir lá. Sim, você pode ouvi-los. Mas é meu direito dado por Deus escolher. Eu escuto ou não escuto? Eu faço o que eles dizem ou não faço o que eles dizem? Não confieis em príncipes nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. O seu fôlego vai adiante, ele volta à sua terra. Naquele mesmo dia, seus pensamentos perecem. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que guarda a verdade para sempre. Veja, é tão oposto quanto fé e medo, é verdade e mentiras, verdade e engano. O que é engano não é como parece, mas eu amo a Bíblia porque é do diabo. Ela realmente mostra os truques do diabo. Então houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Gostaria de sugerir que essa guerra acontece dentro de nossos cérebros. Somos tentados. Estou tão feliz e agradeço a Deus todos os dias, porque esse inimigo, o diabo e Satanás, não pode ler nossas mentes. Sabia disso? Mas ele pode ter uma boa ideia do que estamos pensando por causa da nossa linguagem corporal. Não é verdade? Então temos uma escolha. As tentações podem surgir, mas nesse ponto podemos dizer não, muito obrigado. Ou podemos dizer sim, é nosso direito dado por Deus. E isso explica os problemas que vemos no planeta Terra por causa do grande enganador. E assim,
Sempre que estou ajudando alguém que foi abusado, passou por circunstâncias horríveis, foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, por favor, rejeite esse diagnóstico. Entendeu? Porque nos foi dado um título, apenas um. Não deixe ninguém lhe dar outro. Nos foi dado um título. Está em 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Esse é o seu título. Amém. É como uma senhora que me disse que o médico disse a ela: você tem 3 meses de vida. Ela disse: você não é Deus. Só Deus sabe quanto tempo eu tenho. Rejeite isso. Rejeite isso porque às vezes eles erram. É por isso que no Salmo 146, versículo 3, a Bíblia diz: não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. Então ele dá a razão, sai-lhe o espírito, ele volta para a sua terra, nesse mesmo dia perecem os seus pensamentos. Deixe-me mostrar para você, e isso vemos novamente em Gênesis 2:7, onde a Bíblia diz: Deus formou o homem do pó da terra. Certo? Entendeu? Pó. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E com a combinação do fôlego e o pó, agora temos uma alma vivente. E esta é outra enganação com a qual fui criado na igreja presbiteriana, porque sou australiano de 5ª geração, descendente de escoceses. Fui criado com a teoria, entendeu? Teoria de que quando morremos, vamos para o céu ou para o inferno. Minha mãe morreu quando eu tinha 25 anos e eu pensava que ela estava por aí, como um fio, me observando. E eu achava que quando as coisas davam errado na minha vida, pensava: isso deve estar chateando a mamãe. E 6 meses após ela ter morrido, uma senhora me escreveu uma carta. E quando abri a carta, ela disse: 52 vezes na Bíblia, a morte é chamada de sono. Eu tenho que dizer, eu não conseguia parar de ler. Eu não conseguia parar de ler. E é como quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Ele estava morto há 4 dias e ele não tinha histórias sobre ir para o céu ou o inferno. E você sabe, quando eu era uma garotinha, eu pensei: o que acontece se você for para o lugar errado quando morrer? E quando Jesus vier, houver um dia de julgamento, Jesus diria: desculpe, você esteve no inferno e deveria ter estado no céu. Desculpe, você esteve no céu, deveria ter estado no inferno. Nunca fez sentido para mim, quando criança, que você vá para o céu ou o inferno quando morre. E depois, quando Jesus vem, há um dia de julgamento. Isso é como ir para a prisão antes do julgamento. Eu não entendia isso, mas eu era uma criança muito tímida. E não queria dizer isso a ninguém, porque achava que poderiam pensar que eu era estúpida, mas simplesmente nunca fez sentido para mim. Então, quando li isso com 25 anos, 52 vezes na Bíblia, a morte é chamada de sono, e então eu li Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente. 2 coisas devem estar presentes. Você sabe que isto é tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2? Entendeu? Se uma pessoa morre, o que ela perde? O pó. Entendeu? O pó. O pó se foi. Eles morreram. E os micro-organismos trazem aquele corpo de volta ao simples pó do chão. Então, eles não têm mais um corpo e, portanto, não são uma alma vivente. E em Salmo 104, 36, a Bíblia diz, versículo 3, não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há socorro. Sai-lhes o espírito, eles voltam ao seu. Terra, naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Eles não são mais uma alma vivente. Eles são apenas um homem ou apenas uma mulher. Não ponha sua confiança neles. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como sua ajuda, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há e que guarda a verdade para sempre. Isso é o que eu quero. Eu quero a verdade. E a verdade é uma arma muito poderosa, muito poderosa. Então há uma batalha, nós a vemos.
Mas Deus nos deu escolha e a Bíblia também fala sobre uma armadura. Uma armadura. E é importante usar sua armadura porque há uma batalha. Veja, toda a guerra que acontece neste planeta, onde ela começa? Bem aqui. Começa bem aqui. Mas quando você está do lado vencedor, lembra do que Jesus disse? Eu venci o mundo. Rendermos nosso córtex pré-frontal a Ele é, na verdade, o primeiro passo para vencer a batalha. E na maioria das guerras, quando você se rende, você perdeu a batalha. Não é assim? Mas nesta guerra, você vence a batalha. Quando você se rende, quando você entrega isso ao grande Deus do céu, aquele poderoso príncipe, Miguel, outro nome, o Cordeiro, você de fato venceu a batalha, porque Ele é capaz. E a Bíblia diz que temos anjos ao nosso redor. Lembre-se de um anjo, quando aquele anjo apareceu. Aqueles 100 soldados, os soldados mais fortes do exército romano. Quando aquele anjo apareceu, eles caíram como homens mortos. Essa é uma batalha invisível, mas é real. Na verdade, é mais real do que as que vemos. É uma batalha invisível. E você encontrará armadura em Efésios, capítulo 6, começando no versículo 10, onde a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E então, o versículo 12 diz: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares altos. Tome, portanto, toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E então diz: cingir os seus lombos com verdade, colocar a couraça da justiça, fazer o que é certo. Então, diz no versículo 6, mas acima de tudo, tome o escudo da fé, com a qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do malvado. O escudo da fé. E a fé cresce forte pelo conflito sincero com o medo e a dúvida. Se o medo vier, permaneça firme. Quero mostrar para você o que são esses dardos inflamados. Então diz: sobretudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é apagar? Significa quando eles estão voando em sua direção. Você não ama aquele escudo? O escudo da fé. E observe o que a Bíblia diz: você deverá. Não há dúvida quando você vê um deverá. Você deverá. Não é talvez, não é pode ser. Você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então vamos voltar à guerra. Eu quero mostrar o que são esses dardos de fogo. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 12. Olhamos para o versículo 9, onde diz: aquele grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganou todo o mundo. Então no versículo 10 diz: agora veio a salvação e a força, o reino do nosso Deus, o poder da sua força, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, aquele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ele nunca dorme. Você já sentiu essas acusações? Você as ouviu? Você não vale nada. Você é um idiota. Você nunca vai conseguir. Olha o que você fez. Você as conhece? São os dardos inflamados. Mas note o que diz: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, o poder da sua ressurreição, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado e os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ele nunca dorme. Então, o que você pega? Esse escudo da fé com o qual você deverá. Entendeu? Conseguirá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé. Vamos definir fé novamente. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
É a prova das coisas que não se veem. Se você pode ver, não é fé. Fé. Tome o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas há mais armadura. E tomem o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Este é o versículo 17. O capacete da salvação. O que cobre? O que o capacete cobre? Bem, veja isso. Cobre isso. Então é bem protetor. E isso é muito importante. Tome o capacete da salvação. O que é salvação? Salvação. E nós conhecemos bem, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho gerado para que todo aquele, isso significa qualquer pessoa, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o capacete da salvação. Jesus morreu para que eu pudesse viver. Mas eu vou virar e contar uma história que acho que as crianças estão muito familiarizadas com essa história. É Davi e Golias. Os irmãos de Davi estão lutando contra o gigante Golias. Bem, na verdade eles não estão. Na verdade todos estão com muito medo. E eles estão em uma colina. E os filisteus com seu campeão, Golias, estão na outra colina. E Davi vem, acho que ele tem apenas 15 anos. Então ele só está meio crescido. E ele traz comida para seus irmãos. E Golias aparece. Não sei, posso estar errado. Mas ele tem cerca de 2,40 metros. Grande. E ele desafia alguém a lutar com ele. E todos os israelitas correm para o alto do morro. E Davi, com uma indignação justa, diz: ninguém vai lutar com ele? Ele diz: eu vou lutar com ele. E seus irmãos disseram: não seja ridículo. Você só está se exibindo. Você já notou que às vezes os irmãos dizem isso? E o rei Saul ouviu e disse: tragam esse jovem para mim. E ele disse ao jovem: o que você está dizendo? Ele disse: eu vou lutar com ele. Eu lutarei com ele. De onde veio essa força? Veio de um jovem que ama Deus. E você sabe, ele sabia mesmo sem ter o Novo Testamento. Ele conhecia Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? Quando entregamos nosso córtex pré-frontal a Deus, estamos realmente abrindo nosso coração para o Espírito Santo agindo dentro de nós. Esse é o poder que opera em nós. E Saul disse: o que você está dizendo? Ele disse: eu vou lutar com ele. Ele disse: mas você é apenas um jovem. Você é só um rapazola? Eles o chamaram. Então eles tentaram colocar a armadura nele. E o pobre Davi mal conseguia andar com essa armadura. Ele disse: não. Ele já tinha uma armadura. Ele tinha a armadura que estou lhe explicando agora, que você encontrará em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Então ele disse: um leão tentou levar a ovelha. Ele disse: eu matei com minha funda. Ele disse: um urso tentou levar as ovelhas. Eu o matei com minha funda. Ele vinha praticando. E você sabe que a prática leva à perfeição. E todas aquelas horas lá fora, ele praticava em uma pedra, praticava em uma árvore. E a prática leva à perfeição. Então Saul disse: tudo bem? E há um pequeno riacho. Você chama de riacho, córrego, entre as duas colinas. Então Davi desce correndo, e Golias o vê, e Golias fica bravo. Por que ele está bravo? Porque eles acabaram de enviar quase uma criança. E em sua raiva, ele diz: venha aqui e eu vou te dar de comer as aves do céu. E em sua raiva, ele fez algo. E você verá isso no livro Profetas e Reis. Em sua raiva, ele empurrou o capacete para trás. E quando empurrou o capacete para trás, o que ele revelou? Um pouco da testa. Davi pegou pedras do riacho, escolheu algumas especiais. E ele disse a Golias: você vem a mim com uma espada e um escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos.
E sabe o que Davi fez então? Correu em direção a Golias, girou sua funda, soltou-a e acertou bem ali, bem onde Golias tinha empurrado o capacete para cima. E isso foi fundo, porque Davi tinha uma boa pontaria. Aquela pedra entrou fundo, fundo, fundo no córtex pré-frontal, atravessou o crânio e entrou no cérebro. E Golias caiu morto. E pelo bem dos meninos, vou contar o resto da história. Ele pegou sua espada. Nós sabemos o que acontece depois, não é, meninos? Os meninos adoram isso. Sim, ele cortou a cabeça dele. Acho que Davi mal conseguia levantar aquela espada. E quando ele estava segurando a cabeça de Golias, todos os filisteus correram. E então, os israelitas o seguiram. É uma história que meus filhos amaram. E eu acho que todas as crianças adoram. E nós conhecemos a música. Eu sei que meu netinho Lennox quer que eu a cante toda noite quando ele nos visita. Apenas um menino chamado David. Apenas uma coisinha que ele podia orar e cantar. E rodar, e rodar, e rodar, e rodar. Então ele mata Golias. Grande história. E essa força que Davi tinha pode ser a nossa força. Ele era um ser humano como você e eu. Mas observe o que empurrou o seu capacete para trás. Raiva. Raiva. Não empurre seu capacete para trás, cedendo à raiva. Em Filipenses 3, 14, a Bíblia diz: posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Se algum dia você se sentir frustrado, se algum dia você se sentir com raiva, e sabe o que é isso? São aqueles dardos inflamados do malvado. É quando você pode dizer: não, eu tomo uma decisão. Eu não vou lá, vou tomar uma decisão. E a prática leva à perfeição. Eu amo Deus. Eu amo o que Ele fez por mim. E sei que Ele é capaz. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E em Judas 24, outro versículo incrível. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Você entendeu essas palavras? Ora, aquele que, Michael, aquele grande príncipe. Lembre-se em Daniel, capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Michael, o grande príncipe. Você sabe que ele se levantará por você quando você estiver tentado? Quando estiver frustrado? Ele se levantará. Ele é um grande príncipe. Seu anjo poderia mover a pedra com o dedo mindinho. E nesse momento se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele se levantará quando precisarmos dele. Vamos voltar para a armadura. Então estamos olhando para 10 e diz: e agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, aquele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E ele nos engana, fazendo-nos pensar que Jesus não venceu a batalha. Então o próximo versículo diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quão afiada está a sua espada? Precisamos começar a afiar nossa espada. Precisamos começar a guardar as suas palavras em nossas mentes, pouco a pouco. E uma ilustração bela disso é encontrada em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura está oculta aos seus olhos. Todas as coisas estão nuas e abertas. Entendeu o tempo passado? Abertas. Ele já sabe. Todas as coisas estão nuas e abertas diante dos olhos daquele com quem temos que lidar. Vendo então que temos um grande sumo sacerdote
que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa profissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa ser tentado com os sentimentos de nossas fraquezas, que em todos os pontos foi tentado como nós. Você sabia disso? Ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. É por isso que Ele é capaz. É por isso que Ele é capaz de nos manter de cair, porque Ele foi tentado em todos os pontos, como nós, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança. Você ouviu isso? Quando você for tentado, venha com confiança. Não deixe nada te impedir. Pai, preciso da sua ajuda, pois tu disseste que és capaz de me guardar de cair e de me apresentar sem culpa. Ouviu isso? Diante da glória do Pai, com grande alegria. Essa é a alegria dele. A alegria dele para ajudar você. Lembre-se, ele é o príncipe poderoso que vai se levantar. Ele está apenas esperando. Ele está apenas esperando. A mão dele está lá. Ele estende a mão para a mão da fé. Ele está lá. Ele disse: eu vou te manter. Eu vou segurar seu mão. Mas há um grande enganador lá fora que tenta nos dizer: não, 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 não. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça para que possamos obter misericórdia. Assegure-se de encontrar graça para ajudar. Porque a Bíblia diz que a sua graça é suficiente para nós. É tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. A semana toda estivemos observando este corpo incrível, sua capacidade inata de se curar. A semana toda estive mostrando como tudo o que precisamos já temos. Agora estamos dando um passo adiante. Que o grande Deus do céu que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, que inclui a nós, Ele é capaz. Ele é capaz de nos ajudar. Ele é capaz de nos curar. Ele é capaz de nos fortalecer. Ele é capaz de nos moldar. Ele é capaz de nos impedir de cair. Isso quase parece uma impossibilidade quando olho para mim. Mas você sabe, a Bíblia não mente. Afiar sua espada, pegue um versículo. Passe por isso todos os dias. Todos os dias, várias vezes ao dia. Faça disso algo seu. Vai levar 21 dias para formar o caminho. 60 dias e estará cimentado. E então, na semana seguinte, pegue outro. Comece a colocá-los em seu cérebro. Mantenha-os lá. Você nunca perderá eles. E que coisa poderosa ter isso em nosso cérebro. Não nos manterá, ele disse. Nos sustentará. Coloque o capacete da salvação e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E mais adiante diz que ser-me-á dada a palavra para que eu possa abrir a minha boca corajosamente para proclamar os mistérios do Evangelho. E é isso que Deus pode fazer por nós, dar-nos palavras. Ele está lá cedo todas as manhãs. Isaías 54. A Bíblia diz: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba dizer uma palavra a seu tempo ao que está cansado. Ele me desperta, manhã após manhã, desperta meu ouvido, para ouvir como os instruídos. O grande enganador vai enganá-lo a ir para a cama muito tarde. Então você vai perder esse compromisso de manhã cedo. Você sabia que Deus tem um compromisso com cada ser humano de manhã cedo? E para ter esse compromisso, precisamos realmente ir para a cama um pouco mais cedo. E precisamos tomar café da manhã como um rei e almoço como uma rainha. E também precisamos estar bem hidratados e tirar a tecnologia do nosso quarto. E esse encontro com o grande Deus do céu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é encontrado em Isaías 54. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba como falar uma palavra a seu tempo alcançado. Ele me desperta manhã após manhã. Ele tenta nos acordar. Oh não,
Eles foram para a cama muito tarde. Oh, não. Eles estão. Ele me desperta, manhã após manhã. Ele desperta meu ouvido para ouvir como os instruídos. Que promessa bonita. Eu confiar que esta apresentação te levou um pouco mais fundo para conhecer o que acontece nos bastidores. E o que eu amo na Bíblia é que ela afasta a cortina. É o detector de Satanás. E quando estamos lendo essa Bíblia, quando estamos guardando suas palavras em nosso coração, vemos como é de verdade. E então é muito mais difícil para aquele grande dragão nos enganar. Agradeça a Deus por nos ter dado a capacidade de escolhê-lo logo de manhã. E o que ele disse, e você vê isso em Ezequiel 36, 26. Ele diz: eu vou tirar o seu coração de pedra, eu vou dar-lhe um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito em vocês e farei com que andem nos meus estatutos. Vocês guardarão os meus juízos e os cumprirão. É assim que fazemos o certo pelo nosso corpo, guardando os 10 mandamentos, obedecendo às leis de saúde, porque a lei quebrada traz desarmonia. Deus nos deu um ser incrível. Ele nos deu um cérebro para que Ele pudesse ser nosso amigo, para que Ele pudesse se comunicar conosco, para que Ele pudesse nos falar através de impressões. Ele fala conosco através da natureza. Não sei se são reais, mas são ilustrações do que é real. Ele nos fala através da natureza. Ele me falou esta manhã quando o sol nasceu e fez um caminho sobre o rio. Que beleza! Quando vemos aquelas montanhas cobertas de neve, não as vemos na Austrália. Então é muito emocionante. Vejo isso em um bebê recém-nascido. Vejo isso neste corpo incrível. Eu vejo isso quando leio a Bíblia. E a beleza de ler a Bíblia por nós mesmos começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são 4 homens que escreveram seu relato sobre Jesus. E quando Tomé disse a Jesus: mostra-nos o Pai, ele disse: estou há tanto tempo com você, se você me viu, viu o Pai. E não permita que aquele grande enganador te engane para nos fazer pensar que Deus não é um Deus de misericórdia, graça, longanimidade, abundante em bondade e verdade, e ainda nos dá a oportunidade de ter seu nome escrito em nossas testas. Estou tão feliz que hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Hoje podemos fazer uma escolha para permitir que esse grande Deus viver em nossas vidas, em nossos corações. Por favor, deixe-me encerrar com uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por tua bondade e tua misericórdia. Muito obrigado por levantar a cortina nas verdades que a Bíblia nos dá. Muito obrigado por cada um de nós estar aqui, pois não é por acaso que estamos aqui. Obrigado por seu incrível amor por nós. E sabemos que nos ama porque deu sua vida para que pudéssemos viver. E como a Bíblia diz, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida por seus amigos. Obrigado, Pai. E eu oro isso em nome de Jesus. Amém.